Essa casa é a casa onde eu morei, onde eu criei meus filhos, juntamente com a minha mãe, porque aquela casa ali é a casa dos meus pais. Eu nasci aqui, só que a casa que eu nasci era uma casinha de taipa, de pau a pique, né? E também só era eu, meu pai e meu irmão. Nós criamos aqui, meu pai era agricultor, trabalhava na roça, a terra era pouca, a terra para ele trabalhar era pouca, não era muita terra, ele trabalhava na terra dos outros, como meieiro, 26 de fevereiro de 1944. O meu outro irmão nasceu aqui também. E o que botaram na porta, que enjeitaram, foi aqui também, no pé daquela janela. Nasceu lá na casa da mãe, aí vieram colocar aqui na porta. Foi essa casa, meu pai construiu essa casa quando o meu irmão casou. Aí, meu pai construiu essa casa para ele, aí ele ficou morando aqui, eu era solteira. Aí depois ele foi embora morar em Santo Aleixo, que era na terra lá onde a família da mulher dele morava. E essa casa ficou fechada. Aí quando eu casei, aí eu fiquei morando nessa casa. Morando assim, só para dizer que morava, né? Porque eu já trabalhava. Trabalhava na sala de aula. Aí quando eu comecei a casar, aí no outro ano já começou a nascer menina, aí nascia menina. Todo ano nascia um, todo ano nascia um. E minha mãe era quem ficava com esses meninos. Aí a prefeitura só dava 20 dias de licença para você passar em casa. E com 20 dias você tinha que ganhar o mundo para ir trabalhar, para ir dar aula. Sim, aí quando eu tinha 16 anos eu comecei a dar aula particular. Eu tinha só a quarta série. Mas quem tinha a quarta série naquele tempo sabia ler e sabia escrever, aí podia muito bem alfabetizar, né? Então eu comecei a dar aula a os netos de Joaquim Gima, da família Costa. E a filha de Joaquim Gima era casada com Geraldo Costa. Por exemplo, por sinal, o grupo do Abraão Amâncio tem o sobrenome de Abraão Amâncio em homenagem ao pai de Geraldo Costa, o avô desses meninos que estudaram comigo. Aí desses que estudaram comigo, já tem uns, são da polícia esse pessoal, esses meninos. Aí também vinha os meninos do Bom Jesus estudar aqui, aí quando foi no ano de 63, que Zé Xavier era prefeito de Teixeira, e o vice-prefeito era Zé Costa do Grotal, o pai de Neneco, arranjou uma nomeação para mim, para ensinar em São José de Belém, como professora efetiva. Então eu fiquei ensinando aqui, até quando Genivaldo Lira foi prefeito, que construiu o grupo João Alves Batista. Tudo uma vida, viu? 65 anos eu morei aqui. Eu disse que aqui tem raízes que nunca vão morrer. A árvore morre, mas a raiz fica lá dentro, vai arrebentar com 2, 3 metros de distância, mas vai permanecer brotando aqui. A saudade daqui é eterna. Vivi muitos momentos bons, mesmo as coisas difíceis, mas vivi muitos momentos bons. Meu pai era muito trabalhador, ele era muito bom para a família, um paizão, era muito acolhedor, gostava de ver a casa dele cheia de gente. Por sinal, essa sala aqui, eu não sei se é 8 ou é 10 armador que tem, de um lado e do outro, para armar a rede para o pessoal dormir quando vinha. Época de novena de Santa Maria Madalena, todo ano tinha uma novena aqui em casa. Essa escola, tem o nome de João Alves Batista, em homenagem ao pai do deputado Zé Lira, de Genivaldo Lira, aquela família Lira, né? Ele recebeu o nome do pai de Genivaldo, porque ele foi construído na época que Genivaldo era prefeito de Teixeira. Então eu lecionava na minha casa, e quando o grupo foi construído, me mudaram para cá. Eu vim para cá, eu acho que eu lecionei aqui entre uns 10 a 12 anos. Era pertinho de casa,
O pessoal da comunidade, a gente se dava tudo bem, é tudo conhecido, tudo padrinho, afilhado, amigo. A gente fazia festinhas aqui, a merendeira era muito boa, compartilhava com a gente. Quando a gente queria fazer uma festinha, ela vinha ajudar a repartir, ajudar a preparar, porque era funcionário os dois horários. Funcionava os dois horários. Aí teve época de 70 a 75 alunos. Que era a época que também a escola de Pedra d'Água foi desmoronando. Aí os alunos vinham para cá, de João Camilo para cá, vinham daquela do Olho d'Água do Mende, do Bom Jesus, daqui de cima, do São José de Belém de cima, que o povo chama Congos. Eu gostava daqui. Aí quando foi para mim sair daqui, eu fiquei triste, porque não estava nos meus planos. Eu saí de uma escola que eu tinha, era 5, 6 minutos da minha casa para aqui, e uma escola perto de Maturé, de Maranhão. Mas para não entrar em atrito com as pessoas, né? Com os outros professores, porque se dava para mim ensinar, se dava para ter aluno, porque nesse ano não ia ter aluno. Os alunos não tinham morrido, não tinham se mudado. Mas porque era para transferir outra professora que ensinava no Olho d'Água dos Costa, ensinava lá na República onde eu ensinei aos filhos, aos netos de Joaquim Gimba. Aí era para mim sair daqui para ir para outro canto, me virar para Palmeira, vindo de lá, do Olho d'Água para cá. Mas infelizmente tive que sair, mas fui bem acolhida no Riacho de Moça com Rita Lúcio, Marinha Dantas. Rita Lúcio, para mim, ela é uma irmã que eu não tenho, nem tive. Nós se dávamos muito bem. Desde o tempo que nós estudávamos, nós já tínhamos essa amizade, esse apreço uma com a outra. Pronto, essa escola aqui é a escola Regina Mendes. Esse sítio aqui chama-se o sítio Pedra d'Água, município de Maturé. Era antes de Maturé emancipar, pertencia a Teixeira. Mas depois da emancipação, aqui ficou para Maturé, onde eu trabalhei 16 anos, nessa escola, lecionando com alunos de 1ª a 4ª série. Aqui era a nossa cantina, onde era preparada a merenda. Aqui é a nossa sala de aula. Um pouco feia, né? Mas é o tempo que deixou ela ficar dessa maneira. Teve uma época também que nós trabalhamos com a escola ativa, era uma escola, assim, não era diferenciada, mas era a maneira, a metodologia, ela era muito boa de se trabalhar. Só que uns 4 anos só excluíram, mas era muito bom trabalhar com ela. O aluno aprendeu muito, principalmente a parte de ler e escrever, porque toda vida eu digo assim, o aluno, se ele aprender a ler e a escrever, ele está preparado para o que der e vier. Porque se você sabe ler e sabe escrever, você entra em qualquer barco, porque você sabe se dividir, olhar aqueles camarins e você sabe, esse aqui é tal, esse é número tal, esse vai para tal canto, esse vai para tal canto. E se você não aprender a ler e a escrever? Muitas vezes os professores dizem assim, se meu aluno aprendeu, aprendeu. Se não aprendeu, e a minha culpa? E a minha consciência? Vai ficar como? Aonde? Essa escola aqui, ela tem o nome de Regina Mendes, é em homenagem a uma senhora que morou aqui, era dona de um terreno aqui. Aí tem os descendentes, aí quando construíram a escola, os moradores pediram para colocar o nome dessa senhora Regina Mendes na escola, por isso que colocaram. Ela foi construída por um prefeito de Teixeira, na época de Eudes Nunes.
passaram vários professores por aqui, depois esses professores saíram, foram embora, morar em Maturé, não sei, e a escola ficou fechada. Então, um vereador de Maturé, por sinal é da família Dantas, Álvaro Dantas, por sinal o candidato a vereador assumiu um compromisso com a população daqui, do sítio Pedra d'Água, que se ele fosse eleito, ele reabria a escola, porque era o sonho do pessoal daqui. Na época tinha muita gente, muita criança. Eles se subdividiam. Uns estudavam na Vera Cruz, lá já descambando para Mãe d'Água, com o professor de Mãe d'Água. Outros estudavam em São José de Belém, um grupo que tem lá em São José de Belém. Então ele foi eleito e a secretária de Educação de Teixeira, dona Cléucia Dantas, me convidou para eu vir dar aula aqui. Mas eu já lecionava no Abraão Amâncio, município de Teixeira. Na época, essa escola pertencia a Teixeira. Eu trabalhei nessa escola há 16 anos. Quando Maturé emancipou-se, aí teve concurso, eu fiz o concurso, sou concursada e aposentada. Aí fiquei trabalhar aqui, trabalhei por 16 anos, juntando o tempo de Teixeira com o tempo de Maturé. Aí depois de 16 anos, em 2010, eu mudei para Maturé. Aí em Maturé eu lecionei no José Ramalho por 4 anos, aí fui exonerada, aí fiquei em casa. Por sinal, a Lana lecionou aqui, mas a mulher de Tontonho, quando eu saí, que fui para Maturé, ela ficou aqui, trabalhando aqui. Aí depois daqui, eu pedi a Nilton Dantas para arrumar uma escola para ela, porque ela estava fazendo pedagogia e ela não tinha condições de pagar. Aí era eu, Judita e Zé Geraldo, quem dava o dinheiro para pagar a mensalidade dela, porque ela vinha para aqui, ela ganhava R$100 por mês. Aí Zé Nilton botou ela para as Flores, para a escola onde Geraldo lecionava, né? Aqui, fechou a de lá também. Aí ela ficou nas Flores, trabalhou até agora. Depois que ela casou, ela ainda passou 2 anos ensinando nas Flores. Aí esse ano é que ela está no José Ramalho. Mas foi fruto daqui. Ela quebrou o tabu do medo, da timidez, de falar, de conversar aqui no Regina Mendes. E o seu Cícero, ele queria dar, mas ele não queria que ninguém invadisse, subisse, quebrasse as galhas, jogasse as cascas por aqui, como as pinhas também mancia. Isso aqui fazia gosto você vir aqui na época da safra de pinha. Quando o dia amanhecia, você pensava que era um pé de rosa, era pinha aberta. Os alunos nesse pé de pitomba, ele subia, levava carão, se botava para dentro, eles voltavam, vinha de novo, e era aquele rem-rem. Mas se eu tirava as pinhas, ele era muito generoso e tirava, dava as pitombas, dava para eles, mas ele não ficava satisfeito não, eles tinham que subir para tirar com a mão deles, para poder fazer traquinagem e quebrar as galhas. Eu tinha um anjo de guarda, que hoje está lá no céu, que era a minha mãe. Quem criou meus filhos foi ela. Eu só fazia ter, passava 20 dias em casa, que só davam 20 dias, e parti. E ela ficava com meus filhos. Cuidou, criou, melhor que fosse eu. Eles estudaram pouco, não estudaram muito, terminaram, todos têm o 2º grau. Só tem um filho homem que mora em São Paulo, tem Teresa, que é a mais velha, mora aqui, tem Rita, que mora aqui também, Judite agora mora aqui também, e Ana mora comigo. E a outra que eu criei, que é a Damiana, mora aqui também. Quando eu me aposentei, era assim, quando aposentava, saía da sala de aula. Mas como não tinha professor para substituir na Regina Mendes, então eu fiquei dando aula. Aí vem Maturé, passa a cidade, Maturé tem eleição, Maturé tem concurso. O grupo Regina Mendes ficou para Maturé, então eu fiz o concurso em Maturé,
Passei. Regina Mendes. Rita também fez o concurso, passou como regente de ensino, ficou ensinando comigo lá. Aí depois casou, foi embora morar em São Paulo, aí eu fiquei só. Aí também foi diminuindo o número de alunos, porque eles iam terminando a 4ª série e vinham vindo embora para cá, né? Aí meu pai faleceu, a minha mãe faleceu, e nós ficamos lá na casa, nós 3, mais as 2 meninas. Rita já estava morando aqui, mas Tereza morava lá no sítio, da minha casa para baixo. Aí meu filho veio, aí resolveu a gente vir morar aqui. Aí eu vim, falei com o Zé Nilton, que estava me mudando para Maturéia. Assim, eu me sinto bem, mas eu sinto muita saudade da sala de aula. Nos primeiros... Eu fui exonerada quando eu completei 70 anos. Mas você não imagina o tanto que eu sofri. Até 70 anos, porque quando eu mudei, em 2010, quando eu mudei para aqui, para Maturéia, Zé Nilton me colocou no José Ramalho. Eu fiquei dando aula de reforço, numa sala, uma casa vizinha a Socorgué. Passei 4 anos. Aí quando eu completei 70 anos, aí eu fui exonerada, aí o bicho pegou. Foi muito difícil sair da sala de aula. Eu disse que foi mais difícil, para mim, eu sair da sala de aula do que eu ter morado 65 anos numa casa e ter vindo morar em Maturéia. Você não imagina como foi difícil. Eu pensei, eu morando de aluguel, que eu morava lá em cima, e eu varrendo a frente da casa e o menino passando. Ei, tia, bença, tia não vai para a escola hoje não? Quando é que tia vai? Tia tá de férias? Eita, meu filho, eu entrava para dentro do meu morrendo de chorar. Aquele doía demais. Mas fazer o quê, né? É regra. Assim, o professor era valorizado, não tanto. Mas hoje também eu não sei como é o valor do professor hoje, porque eu vejo, um diz professor fulano é bom, outro diz professor cicrano é ruim. Naquela época também era assim. Mas você veja a cabeça do ser humano. Eu passei esses anos todos em sala de aula, eu nunca recebi uma homenagem. E esse ano passado, eu tive uma homenagem no Dia do Professor, por alunos que estudaram comigo no Regina Mendes. Os filhos de Francisco Santana, eles me convidando para um chá da tarde no Tâmara. O Tâmara já tinha feito, as festividades do Dia do Professor já tinha passado. Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, eu digo, estão aprontando alguma coisa. Mas, deve ser, será. Eu confirmei que ia, que Divoneide mandou e eu confirmei que ia. Tentei descobrir lá que sabia demais o que era, mas não abriu mão não. Mas eu fiquei, o povo diz que coração de mãe tem o 6º sentido, eu acho que a gente tem 7. Mas eu fui, eu confirmei que ia, eu disse vou. Aí eles achavam que eu ia decepcioná-los, eu digo não, decepciono não. Aí fui, eu disse, se tiver quem vá comigo, aí Xuna disse, eu vou. Aí Decílio disse, eu vou levar, vou deixar lá e vou buscar. Porque eu sinto dificuldade de caminhar com o problema dos meus joelhos. Aí fui. Eu me emocionei, mas não chorei. A menina tem raiva porque disse que nós aqui assistindo, morrendo de chorar, e mãe lá muito feliz, muito satisfeita. Tudo que eles perguntavam a mãe dizia. E cantaram parabéns, elogiaram, tiraram foto, fizeram bolo, pastel, refrigerante, camiseta com a minha foto e a palavra gratidão atrás, um diário de classe com as fotos deles tudinho, para eu fazer a chamada e eles assinarem. Veja bem, não estava mais em sala de aula. Fui reconhecida e fiquei muito feliz, muito grata, sou muito grata a todos, não só a eles que estavam presentes, como também os que não estavam. E são muitos alunos.
Às vezes eu fico, amanheço o dia, uma foto no meu telefone. Ô Ana, quem é Ana? Não sei. A mulher pergunta. Eu pergunto, é um aluno meu que estudou comigo esses dias. É o filho de Zé Maravilha que estudou comigo, que Zé Maravilha trouxe ele de São Paulo para cá. E hoje ele é corretor de imóveis. Aí eu perguntei quem era, e ele se identificou, disse, eu sou Dori Edson, aquele aluno que estudou com a senhora, que foi alfabetizado por a senhora, e aprendi a ler com a senhora, aprendi a fazer 2 continhas, adição e subtração, e hoje tenho uma família, sou corretor de imóveis, e de vez em quando manda mensagem para mim. Tem outro menino que estudou comigo no Abraão Amâncio, que é da família de seu Oswaldo. É Mozanildo. Ele, outro dia, me encontrou pelas quebradas da vida e mandou foto dele se identificando. Eu reconheci porque ele disse é Moza, e nós chamávamos ele carinhosamente Moza, e é Mozanildo. Ele trabalhou em Patos, no Paraíba Calçado, depois foi transferido para Cajazeira, para o Paraíba Calçado de lá, foi gerente. Aí depois fez um curso, aí trabalhou um bocado de tempo nesse curso, aí disse que abusou, aí o pai dele deixou a mãe dele, foi morar com outra, a mãe dele ficou só, morando em Patos, no Jatobá, e ele casou-se, aí veio morar em Patos, para ficar perto da mãe. Elisionado estudou comigo, ele era um bom aluno, ele era muito responsável pelas atividades dele, e ele tinha muito medo, assim, ele não era medo, ele tinha respeito por a avó dele e o avô, de chegar final de ano, aí tirar uma nota ruim. Eles também procuravam muito investigar. Depois que eles ficaram sem mãe, eles investigavam perguntando como era que eles estavam, como era que não estava. Eles foram uns alunos bons, eles Leonardo mais Cecílio. Neguinho também. Foi ótimo. Eu estou feliz em ter sido professora. Eu acho que eu não poderia ter tido uma profissão melhor do que a que eu tive. É gratificante ser professor? É árduo? É. Por quê? Porque a gente tem uma grande responsabilidade de transformar vidas, de plantar sementes para lá na frente, aquelas sementes serem colhidas por aquelas pessoas que passaram por nosso caminho. Não é nós que vamos colher, são eles que colhem, né? É gratificante, para mim foi gratificante ter sido professora. E se eu tivesse 16 anos hoje, eu queria fazer pedagogia para ser professora. Muito grata por ter sido professora, porque eu vi muitas coisas boas acontecerem com a vida das pessoas, pessoas que conseguiram um emprego, que conseguiram um trabalho, porque tinham a 4ª série, terminaram o 2º grau, outros fizeram faculdade. Geraldo estudou comigo, Geraldo professor. Tem sim, porque o meu pai e a minha mãe foram peça fundamental, tanto para mim estudar, como também que não evoluí muito nos estudos, porque eles não tinham condições, mas quando eu decidi ser professora, eles me apoiaram no que eles puderam. Sou muito grata. Sou muito a Pedro Ângelo e a Judite Mota, os meus pais. Sou muito grata no final da minha carreira, aqui no município de Maturéia, a Zé Nilton. Zé Nilton é o meu anjo da guarda. Nilton Dantas, quando meu pai estava doente, o meu pai morreu de câncer de próstata e coração. Juntou tudo assim. Dentro de 3 meses que foi diagnosticado, ele faleceu. Aí com 3 anos que meu pai faleceu, a minha mãe teve AVC e ficou em cima de uma cama 9 anos. E eu continuei na sala de aula. A Nilton Dantas, ele me ajudou muito. Eu agradeço muito a ele, porque nos últimos meses de vida da minha mãe, ele me dispensou da sala de aula, que eu poderia ficar em casa. Disse: a senhora vai ficar em casa. Álvaro visitou sua mãe,
e me disse como ela está. E a senhora vai ter uma licença, mas uma licença com vencimento. Então eu perguntei a ele, por quanto tempo ele fez esse gesto? Ele lhe responde, vá para casa, não vá assistir o planejamento e se vier na rua essa semana, passe na prefeitura para assinar. No outro dia ele mandou um mototáxi lá em casa levar os papéis, eu assinei e todo mês o dinheiro caía na minha conta. Isso foi de março até julho. A minha mãe faleceu 1º de junho. Eu fiquei em casa, né, que a gente tem os 15 dias. Aí veio as férias de junho, quando as aulas iam recomeçar em julho. Eu vim, falei com ele, disse a ele que queria voltar para a sala de aula. Eu disse, Nilton Dantas, eu quero voltar para a sala de aula. Ele disse, a senhora não tem condições. Eu disse, mas deixa eu ir experimentar. Não aguento mais ficar dentro de casa, não. Ele disse, então vá. Se a senhora conseguir, a senhora fica. Se não conseguir, a senhora fica com a outra menina que estava lá, que era a mulher de Tontonho, que ele tinha botado lá para me substituir. Então eu fui e fiquei lá até quando foi para me mudar para aqui. Aí quando eu me mudei para cá, ele me botou no José Ramalho. Eu devo imensamente a ele. Sou muito grata. Muito.